Pessoal, então boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Como a gente já começou a adiantar aqui no papo, hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia do Covid-19 e desse meio que pós-pandemia, desse retorno às atividades presenciais na vida dos animais, na vida principalmente dos animais de companhia. Para isso, a gente está recebendo aqui nessa live o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista e também faz parte aqui da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Fabiano, mais uma vez, é um prazer te receber para mais uma live aqui no Clube dos Bichos, você já é de casa, é uma honra, um prazer te receber, você compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Rapaz, eu faço isso com o maior prazer. Coisa mais legal é quando aparece no WhatsApp chamado de vocês para fazer live. Eu fico mais feliz que pinto no lixo. No começo, lógico, né, ficava um pouco mais nervoso e tal. Mas você também, né, pelo que eu percebo. Sim. Mas hoje o tempo foi passando, eu fico menos nervoso, fico mais à vontade. E parece mais um bate-papo sobre um assunto que eu gosto. Então, para mim, cara, olha, eu tô que nem pregador de igreja. Se tiver dois ali para me ouvir, eu tô muito satisfeito. A gente vai falando, né? Se deixar aqui, a gente fica aqui 2, 3 horas só batendo papo, enquanto o povo vai entrando, ouvindo. Quem tiver dúvida, pode mandar comentário aqui, que a gente fica... Se a gente tiver capacidade para responder, a gente responde. Se a gente não tiver capacidade, a gente corre atrás e manda a resposta depois. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade e mandar a pergunta aqui para a gente durante a nossa live. Essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Quem quiser assistir depois também pode ficar à vontade para poder assistir. Como eu falei, essa live a gente vai falar dos impactos da pandemia e também do pós-pandemia, né, desse retorno das atividades presenciais dos tutores na vida dos animais. Fabiano, como você estava relatando, fala para a gente o que você viu dessa sua experiência do seu trabalho durante que você trabalha como comportamentalista, né? O que você viu durante a sua rotina de trabalho do impacto da pandemia na convivência do ser humano com os animais? Vou dar um replay do lance, né? Para quem perdeu. Para quem chegou agora. Mas o que eu percebi desse período, né? Um aumento do número de casos da procura pelo serviço, né? De medicina veterinária comportamental. As pessoas, né, nessa convivência forçada que elas tiveram com os animais, elas tiveram que, assim, tem duas maneiras de ver isso, né? Uma, realmente aumentaram os problemas comportamentais. Outra maneira de se ver isso, as pessoas tiveram uma convivência forçada e foram obrigadas a resolver problemas que antes elas não viam. Elas passavam batida. E aí, essa interação, né, que mudou completamente para ambos os lados, acabou que fez com que os animais se sentissem, muitas das vezes, numa situação mais acuada, com menos, entre aspas, privacidade, né? Como eu estava dizendo, a necessidade o animal, o cão e o gato, eles têm uma necessidade de rotina. Quando a gente muda essa rotina bruscamente, isso tem consequências, né? Não tem como a gente se iludir de que as coisas vão ser iguais. Muitas das vezes até para melhor, porque você pode dedicar mais tempo ao seu animal, né? Mas muitas das vezes não. Então, até falando, especialmente para os gatos, em alguns aspectos, a pandemia foi bem pesada, né? Tipo, como você estava falando, o que você está fazendo na minha casa, né? Pois é. A gente tinha um combinado que você saía daqui e me dava 7 horas da manhã. Sim. E aí, eu acho que também, assim, um problema também que a gente vai enfrentar, e já estamos enfrentando, que com a volta à normalidade, né, da pandemia,
aí você está criando outros problemas, porque o ambiente ficou, o ambiente do animal, ele tornou-se um ambiente de extrema imprevisibilidade. Uma hora você está, outra hora você não está. Agora eu vou para a creche, eu fico em casa, eu tenho... sai uma vez por semana, na outra semana sai duas, na outra semana Exato. fica a semana toda em casa. Sim, e isso faz com que o animal, ele nunca sabe o que esperar do ambiente. Aquela coisa que o seu cachorrinho faz, né? De te chamar para sair todo dia de manhã, 6:30 da manhã, né? E você pega lá, vai lá, caramba, que saco, sai com ele, final de semana é um saco, porque você queria dormir um pouco mais e não consegue, etc. Para ele é muito importante. Sim. Manter a rotina, né? Manter a rotina. Para cachorro não tem dia santo, feriado, balada, a avó que veio dormir em casa, não existe isso. Para o gato, muito menos. Exatamente. Eu sempre recomendo que as pessoas, elas, desde que não estejam enfrentando problemas comportamentais, que elas evitem mudanças bruscas de rotina, né? Aqui mesmo na minha casa, eu estou recebendo visita aqui, tem um amigo meu que está hospedado aqui em casa essa semana, e assim, o quarto que ele fica tem banheiro de gato, tem lugar onde tem ração, tem determinadas coisas ali que eu sei que os animais já estão acostumados com isso. E aí, assim, olha, quando chega na minha casa eu falo, olha, você vai ficar aqui, mas tem uma surpresinha. Aqui, cara, quem não gosta de bicho não se cria, porque a casa é deles. A gente está aqui de intruso. A gente está aqui de intruso. E voltando para o tema aí da pandemia, né? É interessante notar, cara, que em diferentes lugares do mundo, onde se fez pesquisa a respeito do impacto da pandemia no comportamento dos animais, os resultados foram muito diferentes. E isso reflete muito a relação cultural daquela população com os animais. Por exemplo, na Espanha, eles detectaram muito problema. Olha. Tem uma pesquisa de um pesquisador espanhol, o último nome dele é Feijó, e ele relatou muitos problemas relacionados à pandemia na Espanha. Agora, tiveram pesquisadores na Nova Zelândia que falaram que não viram nenhum impacto. No Brasil, tanta interferência. Não viu tanta interferência. O professor Guilherme Soares, né, há pouco tempo ele falou sobre esse tema num congresso, e muito obrigado, professor, não sei se você está assistindo aí, mas se você estiver assistindo, muito obrigado. Eu até pedi para ele mandar uma monografia de uma das residentes, né, do Hospital Universitário, que é a Luana Ribeiro, que ela não está com os dados publicados, né, mas ela já conseguiu identificar um aumento de problemas, por exemplo, como o que a gente ainda costuma chamar de ansiedade por separação, né? Isso está mudando um pouco, mas é uma das coisas que a gente mais vai precisar cuidar agora nesse retorno que está tendo a normalidade, né? Uhum. Se a Omicron não zoar tudo. Sim. Como diz outro, que estava tendendo a voltar à normalidade, parece essa aí para bagunçar de novo o coreto. Ou não, né? A gente não pode. Ou não, né? A gente não pode fazer previsão nenhuma. A gente está num contexto que não dá para fazer a previsão de nada, cara. Tá. Nada. O que eu posso prever para você que está aí assistindo o nosso canal é que, olha, cuide do seu animal nessa transição, especialmente do seu cão, tá? Porque você vai precisar lidar você provavelmente vai precisar lidar com determinados problemas. E especialmente se você vive em apartamento, você não vai ter como escapar disso.
Porque numa casa, o filho chora e a mãe não vê, né? O cachorro fica lá chorando e tal, e muitas das vezes, aqui mesmo onde eu moro, tem um quintal grande e tal, ninguém vai reparar. Agora, se você mora em Águas Claras, aqui em Brasília, dentro de apartamento, você vai tomar multa, você vai ter problema, você vai chegar em casa, sua casa vai estar toda destruída, ou toda cagada. Fabiano, pensando nisso, né, que você falou de que o animal precisa de uma rotina, tem muitos animais que quando o tutor vai começar a dar sinal de que vai sair de casa, quando ele vai pegar o celular, a carteira, a chave, quando ele está dando sinais de que vai sair de casa, o animal começa a ficar extremamente agitado. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode lidar com o animal nesse tipo de situação que ele fica muito agitado quando o tutor está dando sinais de que vai sair de casa? Então, atualmente a gente está assim uma mudança de paradigma, né? Antes, o que a gente recomendava? Eu já cheguei a trabalhar desse jeito, a recomendar que você trabalhasse desse jeito, né? Você tornar as suas saídas imprevisíveis. Vamos supor. Como está agora? Hã? Como está agora? Como está agora. Basicamente o que está agora. Basicamente isso. Mas assim, antigamente esse que era a maneira como se... Porque faz sentido, se eu explicar para você. Olha só, você falava assim para o tutor, você vai passar a sair de casa desse jeito, né? Toda vez que você coloca a tua roupa de ginástica, o cachorro já sabe que você vai para academia e começa a pular, não sei o quê. Sim, é sempre assim e tal. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a roupa de ginástica e você vai deitar, vai dormir com a roupa de ginástica. Você vai colocar a roupa de ir para o trabalho, você vai colocar seu terno, sua gravata, e aí você vai pegar, vai sentar e vai ver televisão. Você vai pegar a chave do carro, o cachorro vai pensar que você vai sair, você vai chegar e vai regar as plantas do quintal. Então, assim, qual é a lógica disso? Esvaziar gatilhos. Desvincular. Né? Exato, desvincular. Aquilo que iniciava uma cadeia de comportamentos que iria gerar essa ansiedade, o cachorrinho pulando, dançando, né? Não tem cachorro que vai na porta e bloqueia a tua saída, ele fica lá, é bonitinho de ver, mas ele está em sofrimento, né, cara? Sim. Ele não quer que você saia. Aí, assim, por que isso tem mudado? Por conta também do estudo da questão, não só a questão do comportamento em si, mas também da emoção. Qual é a emoção? Qual a emoção que está ligada a determinado comportamento? Então, o que acontece? Quando você trabalha dessa forma, o que você está fazendo? Você está tornando o ambiente mais imprevisível. Eu sou ansioso. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de previsibilidade. Eu preciso de saber meu horário de trabalho, eu preciso de saber... eu preciso ter uma estimativa de quanto eu vou ganhar no mês, eu preciso contar com algumas coisas que tornem meu ambiente mais previsível. A pior coisa para me deixar mais tranquilo. Então, a pior coisa que você faz para um indivíduo ansioso, quando eu falo indivíduo, eu estou falando de qualquer animal, inclusive a espécie humana, tá? Sim. Você dá previsibilidade para o ambiente dele. Então, como é que a gente está trabalhando agora? Estou trabalhando de uma maneira nova, né? A primeira pessoa que me apresentou isso foi uma pesquisadora italiana, que é a Chiara Mariti. E você, em vez de trabalhar dessa forma, de esvaziar os gatilhos, você trabalhar com a previsibilidade do ambiente. Né? Então, assim, estava falando sobre o que o tutor pode começar a fazer. O que ele pode começar a fazer? Criar um ritual de saída. Que ele faça sempre os mesmos passos até sair. Isso vai fazer com que o animalzinho, né, aquele cachorrinho, aquele gatinho, o gato nem tanto, mas o cão, ele
ele comece a se preparar para uma eventual saída sua. E isso é uma questão para a gente fazer, principalmente de maneira preventiva, porque depois que a porta está arrombada, aí a gente vai ter que talvez mudar um pouco esse protocolo. Uhum. Então, assim, o que eu estou recomendando para você que está assistindo, está voltando a trabalhar presencialmente e ficou no teletrabalho aí por um ano e cacetada? Eu recomendo para você que você comece a fazer saídas programadas, no sentido de colocar a tua roupa de trabalho, né? Pegar a chave do seu carro, ir até a porta, abrir a porta, sair, e antes que seu animal entre num frisson de ansiedade, alguma coisa assim, você retorne para casa. Porque no começo, se o animal ainda não tem nenhum problema, você vai poder sair e voltar com tranquilidade, ficando aí 1 minuto esperando ele na porta, 1 minuto e meio, 5 minutos. Agora, quando o seu animal já tiver um problema, aí você não vai conseguir ficar esse tempo todo, e vai ficar mais difícil. Faz sentido. Então, se prepare, sabe? Faça algo preventivo. Olha, uma coisa que eu gosto dos donos de gato, né, é que os donos de gato, eles seguem muito mais essas dicas preventivas que os donos de cachorro. Você Sim. que é dono de cachorro, comece a prevenir, pare de arrombar a porta, pare de me dar dinheiro à toa, gente. Eu gosto de ganhar dinheiro de vocês, mas não precisa, sabe? Se ajudem para depois não ter que resolver uma situação que já está bem difícil. Uma última coisa a respeito disso. Quando você for fazer esses treinos preventivos, dê sempre uma dica para o cachorro que vai começar o treinamento. Vamos supor, toda vez que eu for treinar, eu vou colocar esse gorro na maçaneta da porta. Uhum. Aí o cachorro vai saber que a gente entrou no módulo treino. Vou colocar a roupinha, etc. E vou sair e vou voltar para casa rapidamente. Aí, quando você realmente precisar sair, no dia da saída, você vai mudar esse sinal. Você, por exemplo, vai pegar essa caneta Bic aqui dentro desse pacotinho, e aí você vai pendurar isso aqui na maçaneta, ao invés de pendurar o gorro. Porque o cachorro vai começar a entender a distinção entre uma coisa e outra. Isso aqui significa demora e o outro é treino. Tá? Entendi. Para ele fazer uma associação com outro objeto. Exato. E é uma dica bem simples, né, Guilherme? Não é nada assim... De outro mundo, não. De outro mundo e tal. Só precisa de disciplina. Que é o que nos falta a todos, né? Disciplina é muito importante para a gente conseguir ter uma boa relação com os nossos animais. Sim, sim. Disciplina e orientação. O que a gente está tentando fazer aqui. Uma orientação para poder ser seguido. Sim. Boas dicas, boas condutas a serem seguidas. Isso aí. Fabiano. Fabiano, quando a gente anunciou a nossa live lá no Instagram, nós recebemos algumas perguntas. Dentre elas, foi uma que chegou com bastante frequência, foi quando o animalzinho fica muito agitado nesses momentos, tanto de saída quanto de chegada do tutor em casa, se é interessante ignorar o animalzinho, tanto na chegada quanto na saída. Ignorar o animal é uma boa estratégia? Então, isso está mudando também, Guilherme. Antes eu ia dizer para você assim, não, ignore. Porque qual é a lógica? Não transforme os momentos de saída e os momentos de chegada do seu animal em momentos de euforia. O que acontece? Para quando você sair de casa, o animal não pensar que o mundo acabou, né? Porque você ficou ali agitando o animal, ai, papai vai sair e tal, papai, tchau, tchau, fica aí, filhinho, papai. De repente você pega e fecha a porta. Uhum. E quando você chegasse, né, aquele também é menos que aquele show da Xuxa, né? Oh, cheguei, ô criançada, Fabiano chegou. Não é uma... então, coisas que só a gente vai lembrar, né, Guilherme? Mas
A lógica era não marcar muito esses momentos, né? Mas o que a gente hoje está vendo? Não reforçar, né? Não reforçar, não reforçar. Mas voltando naquela questão de que se existe ansiedade, é necessário que haja previsibilidade, o ideal é que você sim se despeça do seu cão, você faça parte do seu ritual. Você vai lá e fala, olha, aqui em casa, a gente já, tipo, a gente fala mesmo com os bichos. Né? Se você não gosta de falar com o seu bicho, tudo bem. Mas a gente fala. Aí, quando a gente vai sair, né, especialmente minha mulher sempre fala, olha, a gente vai e já volta. Se a gente vai e volta rápido. Se a gente vai demorar mais, aí a gente fala tchau e sai, né? Então, assim, a gente tem sim uma comunicação para sinalizar que a gente está saindo, né? Eu acho que talvez a gente não precise realmente, sabe, parecer o animador de festa infantil na hora de sair, fazer uma despedida daquela de aeroporto. Mas a gente, sim, avisar que a gente está saindo, etc., é muito importante, tá? E quando a gente chegar, esse negócio de ignorar o animal, gente, é muito complicado, porque, mais uma vez, o estado emocional dele, ele está querendo acolhimento naquele momento, né? Ele ficou ansioso pela sua presença, quando você chegou, o animal ainda continua ansioso e ele precisa que você dê alguma atenção. O vínculo, ele é muito importante para a resolução de qualquer problema comportamental, tá? Então, se no caso aí, você ignora o animal, entendeu? Você deixa ele com uma sensação, assim, o animal ele deixa de ser recompensado pelo vínculo que ele está tentando fazer com você. Então, assim, não precisa super agitar o seu cachorro, tá? Mas chegar, passar a mão e tal, sabe? Ter algum contato com o seu animal na chegada também é legal. E isso é bom para os dois, porque essa recomendação que eu também já dei, que a gente dava de ignorar, era ruim tanto para o animal quanto para a pessoa. Porque tem muita gente que chega em casa. É complicado, cara. É te cortar o coração, né, cara? Sim, o bichinho chega todo feliz, né, cara? Eu sempre gostei de criança, desde cachorro, desde criança. E você ter essa postura de não acolher, né, o animal nesse momento, assim, é um negócio que a gente mandava fazer, mas que não era legal. Muita gente, cara, até ignorava e fazia o que dava na telha. Né? Sim. E hoje a gente sabe que essas pessoas aí, né, que ignoraram e faziam o que dava na telha, talvez estivessem mais certas do que eu. Sim. Pode até ser mesmo. Fabiano, nesse contexto de pandemia, várias pessoas acabaram adotando o animal também para ter alguma companhia em casa e nesse momento tiveram que ficar em home office. Agora que eles estão saindo, voltando para o trabalho presencial, o comentário aqui falando que o Paralelo Atlântico mandou a Ofélia amou essa notícia, que pode fazer carinho quando chega em casa. Mas, olha aí, ó. Você já sabia disso, hein? Você já sabia disso, mas obrigado. Mas várias pessoas acabaram adotando um animalzinho durante a pandemia por conta que para não se sentir sozinho durante o home office e agora que estão voltando para o trabalho presencial estão em dúvida se adotam um novo animal para poder fazer companhia para esse primeiro animal que está ficando em casa. O que você acha dessa estratégia? Você acha que adotar um novo animalzinho para fazer companhia para esse primeiro animal é uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Só pede para estratégia nenhuma. Só pede para estratégia nenhuma? Porque é muito ruim, para falar a verdade. Olha só, pode dar certo? Pode. Agora, a possibilidade de dar errado é muito grande, gente. O potencial de dar ruim é muito grande. O potencial de dar ruim é muito grande. Olha só, gente, cães, se você está falando de cães, cães precisam de pessoas. Gatos precisam de um ambiente equilibrado, cães precisam de pessoas. Quando você pega um cachorro para resolver um problema comportamental do teu cachorro, a possibilidade de você tenha 2 cachorros com problema comportamental é muito maior. Se você pega já tinha comentado isso comigo mesmo uma vez.
Cara, isso é assim, se o seu animal está com um problema comportamental, procure um especialista. Não arranje quebra-galho, sabe? O que, tem tantas coisas que podem acontecer. Os animais podem ter agressividade um contra o outro. Você pode pegar animais que estão assim. Um animal é idoso, aí você chega e coloca um filhote dentro de casa. O idoso fica de saco cheio do filhotinho, que é uma ideia brilhante que as pessoas têm, né? Ele tá tão sozinho, esse velhinho. Ah, eu acho que eu vou colocar aqui cachorrinho para fazer a companhia. Gente, o idoso, às vezes, ele tem dores articulares, né? Ele tem Bico de problema. papagaio para tudo que é lado. Tá tudo que é lado, cara. Você que é clínico, né, deve pegar isso o tempo todo. E aí é uma fase que o animal tá mais quietinho, querendo paz, e você inventa de colocar um filhotinho, né? Aí Tá o seu com bico animal de papagaio, tá com displasia coxofemoral, aí adota um beagle de 3 meses. Exatamente. E aí fala, O nossa, idoso olha para aquele beagle e fala assim, meu senhor. Sim. E nem você aguenta o Beagle, né? Ninguém tá aguentando. É você que não aguenta, o velhinho que não aguenta, ninguém aguenta, né? A tua esposa, o teu companheiro tá ali, cara, de saco cheio também, que você que teve aquela ideia brilhante, e você tentou, na verdade, você tentou apagar um incêndio, né? Colocando mais fogo. Então, exato. Se o seu animal está com um problema comportamental, o seu animal está tendo. Se você acha que o seu animal está sofrendo de ansiedade por separação, procure um especialista, não pega dica de internet, não pega outro animal, né? Pode ser, eu estou falando que nunca dá certo? Não, eu conheço casos que realmente deram certo. Mas é exceção, viu, galera? Não é regra, não. Você já tinha comentado isso comigo, só trouxe esse problema para a live, porque foram várias perguntas que chegaram para a gente sobre isso. Eu achei muito importante a gente pontuar isso aqui, porque casa com o tema justamente não foram uma, duas, três, não, foram várias perguntas que chegaram com esse tema e é muito importante a gente pontuar isso. Mas é bom a gente conversar sobre isso, né? Até às vezes porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um cachorro que está muito sozinho, vou pegar um gato. Olha, o gato pode se sentir mal porque tem um cachorro na casa. Sabe se aquele gato realmente está acostumado com um cachorro? Outra, o cachorro pode se sentir péssimo porque tem mais um ser ali dentro. E outra coisa, você pode, de repente, até instigar o instinto de caça do teu cachorro. Se você instigar a caça no seu animal, ele vai achar ótimo quando você não estiver fora para ficar perseguindo o gato. Aí o gato vai ficar na alegria? Exatamente. Aí você vai ter que me chamar porque os seus animais estão com um problema de interação. Outra coisa, gato, de uma forma geral, quem tem gato é assim, né? Você tem um, aí você quer ter dois, aí você tem 3, 4, 5, pirâmide. 6. É pirâmide. E aí você acha que seu gato está muito sozinho. Não, meu gato está muito sozinho, pega outro. Ah, não, peguei 2, pego 3. Onde comem 3, comem 4. E gatos, especialmente, são animais pouco sociais. Não é que eles sejam antissociais, eles são pouco sociais. E aí você começa a obrigar a convivência entre animais, entre grupos de animais que simplesmente querem se matar. Um espaço reduzido. Espaço reduzido, né? Hoje, a realidade que a gente tem das residências urbanas são ambientes que muitas vezes têm 20 metros quadrados. Né? E tá ruim até para você ficar dentro de casa. Você imagina para você e 5 gatos. Para você sai da sala, você encontra com você no quarto. Sim, exatamente. Tem espaço nem para você dentro de casa. Não tem espaço nem para você, né? Assim, bom, tem um artigo nosso lá, né, Guilherme, lá na página do Clube dos Bichos sobre adoção de animais. Convido vocês a lerem. Todo mundo que eu mando esse artigo, que está falando para mim que está querendo adotar um bicho, olha, 100% das pessoas desistindo. Pois é. Porque quando você tem que pensar em tudo, né? Porque não é simples, né, cara? Não é? Não é simples. Não é simples. E você está lidando com vidas, né? Então não é
A realidade muitas vezes as pessoas falam assim, melhor o animal na minha casa do que na rua. Olha, muitas vezes é melhor na rua, viu? Sinto lhe dizer. Você vai criar tanto transtorno para o seu bicho que não é porque ele tem água e comida que ele vai estar bem. Então, exatamente. Tem animais aí que você vê com sérios problemas de adaptação porque você forçou ele à convivência. Ele é um animal que vivia na rua, procurando lixo, pouquíssimo socializado com humanos, e você enfiou ele dentro de casa, durante a pandemia, para piorar, forçando ele a uma convivência totalmente desequilibrada. Exatamente. Fabiano, já que você tocou no assunto da ansiedade por separação, existe alguma forma de prevenir esse problema, de prevenir a ansiedade por separação? Olha, primeira coisa a respeito de ansiedade por separação, o que a gente sabe hoje é que, assim, esse nome está sendo até discutido, sabe? Se ele vai, Você comentou. Vai ser mantido na literatura, se não vai. Esse tipo de problema, ele é relacionado a questões de apego, né? O que a gente sabe hoje é que é um problema diferenciado, é um apego diferenciado. Mas, assim, ele não necessariamente... Por que não chamar de ansiedade por separação? Porque ansiedade por separação limita esse espectro do que a gente está vendo, entendeu? O que a gente sabe é que esses animais, eles têm um tipo de apego diferente. Tá? Você perguntou a respeito da prevenção, né? Da ansiedade. Voltando na sua pergunta, o que acontece? Você criar um ambiente, uma rotina apropriada, vai ajudar bastante. Um animal com rotina é um animal que vai ser menos propenso a ter problemas quando você sai para trabalhar, porque ele sabe que você sai às 8 e volta às 5. Outra coisa, o ritual que eu já falei, o ritual para sair de casa. Esse ritual é muito importante. E fazer essa simulação do ritual. Treinar ele para essa saída. Outra coisa que é muito importante. Uma coisa que também se falava era assim, né? Treinar o animal para separação, diminuindo o nível de interação que você tem com ele. Então, antigamente, a gente falava, passa menos a mão no seu bicho, sabe? Para de procurar ele, sabe? Só dê atenção quando você o chamar para perto de você. Não dê atenção para o animal quando ele buscar essa interação. Hoje, a gente sabe que isso é uma roubada. Já tem um experimento que foi feito, né? Com crianças, depois repetido em cães, que mostra os tipos de apego. E quanto menos você dá atenção, carinho, principalmente nos 4 primeiros meses do cão, e nos 2 primeiros meses, do gato nem tanto, né? Mas principalmente os 4 primeiros meses do cão, e na infância do ser humano, né? Do bichinho humano, o que acontece é que essa falta de atenção gera lá na frente um adulto mais inseguro, que não sabe como se comportar, um adulto mais estressado, com uma tendência maior de se envolver com problemas de adição, né, adicção, com drogas. E para os cães... Oi, Guilherme. Olha só que curioso, não sabia disso. Pois é. E com os cães... o que acontece é muito semelhante, tá? Pessoas que não tiveram tempo para o animal nesses 4 primeiros meses, criaram uma ligação, um elo fraco com o animal, terão uma tendência a ter um animal mais inseguro e um animal que provavelmente terá uma possibilidade maior de ter transtornos relacionados à separação. Agora, por que eu não chamo... Outra coisa também, por que eu não falo só ansiedade? Porque também pode ter o componente medo. Pode ter outro componente, né? O animal pode ter medo de ficar sozinho. E não necessariamente ficar ansioso porque você está saindo.
Aí a gente não pode chamar de ansiedade por separação. Ele tem medo de ficar sozinho. Exato. E aí você tem que começar. E assim, você percebe algumas diferenças. O animal, o problema é quando você sai ou quando não tem nenhum humano por perto. A maioria das pessoas, o que elas relatam é que o problema do animal é quando não tem nenhum ser humano por perto. Uhum. Agora, tem algumas pessoas que o problema é relacionado com uma determinada pessoa. Quando o Guilherme sai, ferrou aqui em casa. Entendi. Então, tem várias condicionantes que a gente precisa verificar quando um problema desse acontece, que muitas das vezes, assim, a gente olha e fala, olha, isso não é ansiedade por separação. E outra coisa, galera, você que está assistindo aí, presta atenção nisso. Às vezes, seu cachorro é mal educado mesmo, tá? Às vezes, seu cachorro é mal educado. Aí, o que acontece? Quando você sai, ele aproveita para tocar o terror, mas não é porque ele ficou com saudade de você. É porque, cara, você saiu, a casa virou o maior playground do universo. E aí ele vai começar, sabe? Tipo, a fuçar o sofá, ele vai começar a roer o pé da cama. Principalmente porque ele não... É um animal que não foi habituado a ficar sozinho. E você não deu nada alternativo para ele, nenhuma alternativa, para ele poder se virar na sua ausência, divertir, entendeu? Tipo, deixar um brinquedo recheado, fazer algum enriquecimento ambiental. Você não se preocupou em fazer nada, você simplesmente saiu. E aí, o céu é o limite. Também não tem jeito, né? Não tem. Olha, aqui em casa, e tem algumas coisas, galera, que eu falo para vocês. Parem, assim, parem de, muitas vezes, querer ter um cão de família e pensar que você vai ter controle total de todas as situações. Você está trabalhando com um ser vivo. Aqui em casa mesmo, não tem muito o que você... Não tem muito como você controlar o tempo todo. Você já viu o Chupeta? O meu não, nunca vi. Não, você já falou dele para mim, mas eu nunca vi. Bom, ele deve estar por aqui. Depois eu pego ele para te mostrar. Mas o Chupeta mesmo, eu pego muita coisa, às vezes, do lixo, sabe? Do lixo reciclável, quando a gente separa, para fazer brinquedo pro Chupeta. Aí, o que ele descobriu? Pô, quando eu piso aqui nesse negócio, que ele pisa naquele pezinho da lixeira, que aparece ali um mundo de novidades. Aí, cara, ele aprendeu, ele vai lá no lixo, pisa no negócio, coloca a cabeça para dentro do lixo, escolhe alguma coisa para brincar, tira, e quando eu chego lá, tá tudo detonado, cara. Eu acho graça. Cachorro é esperto, né, bicho? Exato. Cachorro esperto, eu só jogo no lixo. Ué. O Olívio entrou. Aí, Olívio, beleza? O Olívio também trabalha com medicina veterinária comportamental. Olha aí, ó, tá tendo mundo entrando aí. A Jo também. Jo é minha cliente, né? Ah, legal. Audiência qualificada pra gente. Um comentário que chegou aqui, outro comentário do Paralelo Atlântico. Daquilo que a gente estava que você tinha falado sobre adoção de animais de rua, é a diferença entre animais de rua e animais ferais. Sim. Né? E outra coisa que ele mandou aqui é animal aselvajado, né? E nisso que você está falando aí, é aquilo de cat training ou de deixar o animal no cantinho específico dele na casa. Você está falando sobre treinar o animal. Você está falando de treino de isolamento, é isso? Ele mandou quando a gente estava falando agora de prevenir a ansiedade por separação. Uhum. De prevenção, sim, de colocar o animal num ambiente separado. Quer ver? É aquilo. Para lá, Fernando, você podia explicar para a gente qual que é a sua dúvida quando você mandou isso de create training ou de deixar o animal no cantinho específico? Sim. Agora eu sei o que a pessoa está falando. Agora eu sei o que é. Quem foi que mandou? Paralelo Atlântico.
Ah, boto fé. Aí, ó, mais uma vez a Ana Laura ali arrasando, né? Então, olha só, essa questão do crate training, ele é Aqui, ó, ela importante manda também. aqui, ó, porque quando eu saio, a Ofélia fica no quarto dela na casa, ela não fica solta na sala. Sim, isso daí também é importante, porque você cria um porto seguro, que a gente chama de um local onde o animal sabe que ali ele não vai ser molestado. Quando ele vai para lá, esse animal, você não vai chamá-lo, é, você não vai tirar ele daquele ambiente, né? É um ambiente que também é livre de bronca, sabe? Ele sabe quando ele vai para lá, ele vai ser respeitado. E também, como ele sabe que aquele ambiente é um ambiente de relaxamento, né? E existe um ritual que você já estabeleceu com ele desde filhote, que quando você sai, ele vai para esse lugar. Então, é muito importante mesmo. Nossa, muito bem lembrado. Muito obrigado pela participação especial, viu? Um safe point, Porque, né? sim, isso daí é mais uma coisa que é importante falar e que eu tinha até não tinha me lembrado de falar, né? Essa questão de você fazer o treino, o pre-training, né? De você conseguir criar um espaço para aquele indivíduo ficar bem, né? Ficar aconchegado é muito importante. E sobre o que você estava falando também, Ana Laura, que você tinha colocado aí sobre diferença entre animal de rua e animal feral, né? O animal feral, ele é um animal selvajado. Aí é um animal assim que ele já assim ele pode viver na rua, mas ele já está assim, às vezes até gerações de indivíduos sem ter uma conexão mais forte com os seres humanos. Então ele vai sofrendo um processo de domesticação ao reverso. E o animal, o cachorro de rua, muitas vezes é um animal que até é semi-domiciliado. Ele tem uma família que cuida dele, que coloca lá água e comida. Ele vem, eles brincam, tó. Só que ele não tem uma casa, ele fica sempre na rua. Esse segundo Bacana. caso é mais fácil de você adotar. Agora, o primeiro caso, Guilherme, você que chama, fala aí, o que você acha dessa história de chegar e pegar animal, sabe, que já está muito acostumado a uma situação de rua, né? Complicado, né? Bem complicado. Porque o animal, vamos colocar assim, o fato dele ser feral é um método de sobrevivência dele na rua, né? Então ele Sim, vai tentar colocar isso em prática para tentar se defender, né? exatamente. É a ferramenta dele de sobrevivência. É, Aí você coloca ele e dentro do ambiente que já tem um outro animal, a chance de dar nossa, problema é muito grande. os maiores problemas comportamentais que eu pego são justamente situações desse tipo. Pois é. Fabiana, nessa pandemia também teve um crescimento muito grande das creches para animais. Essas creches podem ajudar a superar e até mesmo prevenir esses problemas de socialização entre os cães, principalmente, né? Porque os gatos não vão muito, né? Mas principalmente entre os cães. Então, eu acredito que a socialização é responsabilidade do tutor. Se você não tem tempo de fazer isso, não delegue isso a uma creche. Se você não tem tempo nenhum, contrate um bom profissional para que ele possa fazer para você esse teu dever de casa. Sempre sendo que você não vai poder abrir mão disso como um todo. Você vai sim precisar estar nesses momentos com seus animais. Porque assim, Guilherme, a gente tinha até conversado sobre isso no outro dia. Sim. Na pandemia, o que aconteceu? Muitos desses animais aí que ficaram isolados, não viram ninguém, né? Conviveram só com a família, eles não sabem nem o que é um barulho de carro. E aí, se passou dos 4 meses e você não fez nada, você prejudicou muito o aprendizado desse animal. Voltando na questão da creche. Eu atendo uma filhote de 6 meses. Ela tem
Eu fiz uma cirurgia nela quando ela estava mais ou menos com 6, 7 meses. Hoje ela está com 1 ano. Cara, ela tem um problema de socialização. É uma cadela extremamente medrosa. Ela tem medo de tudo. Você chega perto dela, ela começa a andar para trás com um olho desse tamanho, com a pupila dilatada. Eu falei assim, não, que pena que foi Bernardo daqui de Belo Horizonte, porque eu queria muito que ela fosse atendida por ele. Já falei com com consultores. Cadela extremamente medrosa. E é uma coisa que deixa a gente até impactado, né? Você vê essa situação no animal. E uma coisa que, assim, eu até também tenho que falar sobre a Ofélia, né? A cachorra da Ana Laura, que isso foi uma coisa que ela levou bem a sério. A Ofélia, ela é vereadora, hoje em dia, da quadra dela, né? Se dá bem com todo mundo, brinca com os animais. Ela mandou um comentário te elogiando aí, ó. Você que arrasou educando a tutora a educar a Ofélia. Mas isso que foi o negócio, entendeu? Eu não sou o tipo de profissional que chega na casa do tutor e eu faço o serviço para ele. Eu falo, olha, eu vou te ensinar, vou sair junto com você, eu vou mostrar para você como é que faz. E aí, assim, tem gente que faz e tem gente que não faz. Agora, não é interessante que você delegue isso para outra pessoa. Se você tiver que delegar, participe. Ó, Augusto, meu amigo meu, entrou aí, ó. Augusto, show de bola, criador de Malinois, viu? Tem animais muito bons. Essa raça eu gosto. Eu também. Minha raça favorita. Minha raça favorita. E o que acontece é que, assim, primeiro, né? Tem esse período de socialização aí que, como a gente está conversando, é crítico. Se você perdeu esse período de socialização, vou colocar o animal numa creche. Na maioria das creches, eles não têm condição de oferecer uma condição adequada para que haja uma socialização, uma sociabilização, como eles chamam em inglês, controlada. Então, assim, de uma maneira geral, o que eles fazem? Eles soltam os animais de si, tiram os animais, né, depois de um certo tempo de interação, eles afastam. Aquelas interações, elas podem ser boas e elas podem ser ruins. Então, você tem que estar ligado no que está acontecendo. Então, primeiro, procure... Uma creche pode ser boa? Pode. Mas comportamento não é matemática. O que é bom para José não é bom para João. Sim. Então, se o seu cachorro está tendo um problema por separação, colocá-lo numa creche pode ser bom? Pode, para um animal social, bem social, será bom. Agora, se o seu bichinho é antissocial, se o seu animal está aí como essa sua paciente, né, que você contou, que está com 6 meses, é um animal extremamente medroso, você vai colocar ela mesmo numa creche sem acompanhar? Você vai fazer isso? Sabe? Primeiro, assuma essa responsabilidade, chame um profissional, né? Vá junto com ele para poder ser o agente modificador do comportamento, né, do seu animal. E depois, quem sabe, né, você dá um passinho a mais e coloca numa creche. Sim. Acho que como você é o agente que fica a maior parte do tempo junto com o animal, você que tem que tomar as decisões, né? Não adianta querer terceirizar a tomada de ação. Igual você falou, você não vai ficar o tempo todo com o animal. Você vai ensinar o tutor a como que vai fazer, como que ele vai conduzir as ações com o animal. Porque depois que você sai, você fica quanto tempo com o tutor ali junto com o animal? 1 hora, 2 horas. Quem vai ficar a maior parte do tempo com o animal vai ser o tutor. Não tem jeito de você assumir toda a responsabilidade pela mudança de comportamento do animal, sendo que você não vai ficar a maior parte do tempo junto com ele. E as expectativas muitas vezes são erradas, né? Porque o que acontece? A gente hoje tem uma terceirização do serviço de paternidade e maternidade. A gente tem uma terceirização do serviço de cuidar do bem-estar do seu animal, da saúde e do bem-estar físico e emocional. Você tem determinadas terceirizações que elas não têm como ser feitas, né? Eu posso sim pagar
um profissional que trabalha com comportamento, um bom adestrador e tudo, para me ajudar nesse processo? Posso. Eu não tenho tempo. Ele vai fazer o papel do tio legal. O que o tio legal faz? O tio legal, ele pega o animal, vai lá, leva ele para conhecer um shopping, sabe? Ver as pessoas transitando, um parque. Você não tem tempo, o tio legal vai fazer isso. Agora, se você não assumir isso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma excelente ligação com o tio legal. Exato. E vai ter uma ligação horrível contigo. Eu chego na casa... eu chego na casa dos tutores, geralmente os cachorros me amam. Aí o pessoal fala assim, nossa, me amam, como se fosse um superpoder meu. Eu falo, gente, basicamente, eu procuro ter uma interação de qualidade no momento quando eu tô com eles. Eu sou um tio legalzão. De mim só sai petisco, só sai afago, só sai brincadeira legal, só sai carinho, né? Então, eu crio um tipo de relação com o animal que é a isso relação... Isso você tem, vou colocar assim, 5 minutos para ficar com o cachorro. Sim. Né? Você tem, sim, tempinho para ficar, né? Bom, tem um fragmento de tempo. Só que você potencializa esse tempo, né? Você usa esse tempo o máximo que você pode. Sendo que o tutor que fica um tempo maior com o animal pode usar é só ter qualidade no tempo, né? Você sabe uma coisa que é muito interessante da nossa cultura? É que a gente não para nós, punir à vontade. Assim, principalmente no nome de cachorro, sempre tem aquelas coisas, isso daí que você está falando, doutor, é muito bonito na escrita. Mas na minha casa, aqui todo mundo foi bem educado, escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Enfim, a gente ouve muita coisa desse tipo. Só que, né, nós, por outro lado, não temos o mínimo desconforto, assim, a gente tem muito desconforto, desculpa, a gente tem muito desconforto em restringir liberdade. Eu falo para as pessoas, olha, você precisa criar um ambiente para o seu animal em que ele não vai destruir sua casa inteira. Então, para dar liberdade para o seu cão aos poucos. Gatinho chegou na casa, ele chega num quarto. Depois ele vai tendo liberdade. Não dê liberdade escancarada de uma vez, porque ele não está educado o suficiente para ter tanta liberdade. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas, né, pensam o contrário. O que elas pensam? Eu vou dar muita liberdade, mas o que acontece? Quando o cachorro vai lá e rói o pé da mesa, dá-lhe bolacha. Quando o cachorro vai lá e urina e defeca fora do local, dá-lhe bolacha. Entendeu? E acho que isso não tem consequência. É melhor você restringir o espaço e olhar o que está acontecendo para você direcionar as interações que o seu animal vai ter com o ambiente, do que você pegar e escancarar uma liberdade que depois vai te custar caro. Exato. Bem mais fácil. O Paralelo Atlético colocou ali, eu morri de ciúme. Eu sei. Eu achava engraçado. Fabiane, pensando na questão ambiental, a gente voltando para a parte da pandemia, que o animal vai ficar sozinho em casa. Você já até começou a falar, eu queria que você reafirmasse para a gente. Como é que funciona a parte do enriquecimento ambiental? Ele é importante? Ele realmente faz muita diferença para o cãozinho que vai ficar em casa uma boa parte do tempo quando o tutor tiver saído para trabalhar? Como é que isso funciona? O enriquecimento, ele é uma ferramenta para te ajudar muito. Vai ajudar muito a sua vida. Porque o ambiente, as nossas casas são ambientes empobrecidos para os animais. Nossas casas não são ambientes, assim... O que acontece com o animal na natureza? O animal levanta de manhã, ele não sabe se ele vai ter o café da manhã. Ele não sabe se ele vai arranjar uma caça. Ele não sabe o que vai acontecer. No ambiente doméstico, a previsibilidade ela é muito boa, como eu vinha falando, mas ela, assim, tudo que é bom tem um lado amargo também, né? Tem um lado que não é tão bom. O lado que não é tão bom é que ele não é um ambiente muito estimulante. Então, você precisa estimular o seu animal, dar um ambiente estimulante para ele, que ele aprenda a brincar, para que ele
acontece muito, eu noto que às vezes o cachorro ele vai indo, né? E ele vai tendo, o animal com o tempo, ele vai sofrendo um isolamento cognitivo que vai impactando nas habilidades dele. E aí vira aquele cachorrinho bocó. Preguiçoso mentalmente, né? Preguiçoso mentalmente, que só dorme. Fala assim, aí as pessoas falam assim, ah não, ele é burrinho, ele não aprende nada. Por que será? Porque ele não foi estimulado. Então, tem coisas simples que você pode fazer. Ó, a galera gosta muito de dica. Vão ficando as dicas aí. Olha, você sabe aquela caixa de pizza que você joga fora? Que fica com aquele cheirão de comida ali dentro e tal. Pega essa caixa de pizza, tá? Coloca, ao invés de você dar ração do seu animal no pote, que é uma coisa extremamente monótona e acontece todo dia, coloca na caixa de pizza, fecha e joga para ele. Ele vai rasgar, ele vai se divertir, até ele conseguir comer aquilo ali, né? Ele vai gastar um pouco do tempo. Se você notar que tá muito fácil, passa fita na caixa. Coloca a ração dentro, passa fita. Vai aumentando o grau de dificuldade. Aqui em casa, a Baleia, uma das minhas cadelas, né? Cara, ela adora caixa de pizza. Porque ela sabe que vai virar brinquedo depois. Então, assim, a gente procura fazer esse tipo de coisa, sabe? Quando chega o motoboy, ela já sabe que no dia seguinte tem festa. Exatamente. E as pessoas falam assim, ah, não, eu quero ter um cachorro, mas eu não quero lidar com essa bagunça, Fabiano. Depois eu não quero ficar catando pedaço de papelão pelo chão. Poxa, compra um cachorro de pelúcia, né, mano? Exato. Compra um gatinho. Ah, não, eu tenho um gatinho, mas eu não quero que ele saia arranhando tudo. Sabe? Não. Pô, tá bem, mas providencia um ambiente adequado para ele não fazer isso. E segunda coisa, cara, se você não queria um bicho que arranhasse, por que você escolheu um gato? Eu não quero um bicho que sobe nas coisas. E você pegou um gato. É mesmo? Exato. E o que mais me dói, cara, é quando eu chego na casa da pessoa e a pessoa fala assim, aqui nessa casa, os gatos não sobem em nenhum lugar. Eles não sobem em cama, não sobem em sofá, não sobem na mesa, não sobem em nenhum lugar. Eu falo, cara, você sabe o gato? O gato? O gato. Isso me dói o coração. O gato. O gato não sobe em nada? O gato não sobe em nada, de tanto que ele foi punido subir. Não sobe quando tá vendo, né? Mas às vezes, Guilherme, assim, criou-se um ambiente tão punitivo para o animal, e o animal, cara, ele abre mão daquele comportamento natural da espécie, o que vai gerar um monte de outros problemas, né? E muitas vezes é por isso que eu estou na casa da pessoa, a pessoa já faz um monte, assim, o animal está apresentando agressividade, né? Começou com uma agressividade, assim, que o pessoal fala do nada. Cara, por que será? Muitas das vezes aquele animal foi punido no extremo, sabe? É complicado. É complicado, é muito complicado. E, enfim, né? Eu até esqueci do que a gente estava falando, cara, pra falar a verdade. Do enriquecimento ambiental, da importância do enriquecimento ambiental. Voltando lá, né? Cara, por exemplo, caixa de leite, eu pego a caixa de leite, vou enfiando ali petisco e tal, aí eu fecho a caixa de leite e jogo para eles brincarem, sabe? Caixa Tetraplaque. Por exemplo, coisas que eles gostam de puxar. O chupeta. O chupeta se amarra em tracionar coisa, brincar de lutar e tal. Aí eu pego uma corda de varal, amarro no Kong dele, aí pego o Kong dele e amarro numa vara de pescar. Uhum. Aí a vara de pescar fica puxando, o negócio ele fica puxando, a vara puxa, ele puxa, e ele fica brincando sozinho disso, cara. Até ele arrebentar a corda, né? Só que agora ele já percebeu que se ele, em vez de lutar com o Kong, se ele roer a corda, que ele consegue soltar rapidinho o brinquedo. Então eu tenho que pensar no outro jeito. Cara, o bicho é esperto. E outra coisa, para com essa mania que você tem, né? Essa cabeça também que você não quer raciocinar, de, eu fiz isso, agora já não brinca mais. É claro que ele não brinca mais, Bocó. Você tem que estar oferecendo coisas novas pro bicho. Para estimular ele mentalmente, você tem que se estimular mentalmente, né? Sim. Você tem que se estimular mentalmente, você tem que mudar, você tem que
ter prazer nisso também, cara. É legal ver o bichinho, o cachorro, o gato brincando com as coisas, cara. É bem Dá um legal. prazer danado, né, cara? Sim. E outra, não precisa ser caro, viu? Porque ao contrário de criança, eles não sabem ver comercial, tá? Eles não sabem quanto custou. Cara, você compra uma casinha pro gato de R$ 300. Aí você monta casinha, uma casinha em cima da outra, tá, não sei o quê. Aí você olha pro gato, o gato tá dentro da caixa que veio a casinha. Sim. Por que será? Né? Por que será? Velho, é só isso. Aqui é o simples, mano. Vai no simples. Sempre é o simples que faz sucesso. Pô, aqui em casa os gatos gostam de se esconder no armário e deitar em cima da minha roupa de trabalho. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar, quando eu olho assim, cara, só pelo. E o gato é sempre branco, né? É. E a roupa é escura. Eu, por conta até da síndrome de jaleco branco, né? Eu procuro não usar branco. Meus jalecos, eu acho que eu não tenho nenhum branco, cara. Eu procuro usar outros. Porque para mim impacta muito, né? Mas, cara, para você é bem pior. Ué. Quanto mais simples, melhor. É criança e animal. Eles vão só no simples. Tem um colega, cara, que sabe o que ele faz? Ele pega rolinho de papel higiênico. Esse eu já vi, esse é fantástico, né, cara? Cara, ele faz umas coisas muito legais, assim. Ele pega a bandeja velha, aí ele vai colando os rolinhos de papel higiênico, depois ele pega a ração do gato e joga ali no meio, cara. Eles ficam doidinhos tentando pegar ali. Aí eles enfiam a patinha dentro dos conezinhos, sabe? Ele bota em vários tamanhos. É bem legal. Eu já vi um que dá pra fazer também com rolinho, é fazer tipo um mini Kong, que coloca o pellet da ração e fecha as pontas. E dá para o animal tentar fazer a mesma estratégia da caixa de pizza. Para poder legal. soltar os pellets ali. E Guilherme, sabe o que é legal fazendo agora a conexão, né? Entre isso que a gente está falando do enriquecimento mental e esse retorno ao normal, você dá alguma coisa também para o animal fazer quando você estiver fora. Uhum. Enquanto você estiver fora, você pode deixar alguma coisa para ele fazer, sabe? Uma coisa que eu gosto muito é do Kong, cara. Rechear Kong, sabe? Congelar a coisa lá dentro e aumentando o grau de dificuldade para ele conseguir tirar as coisas de lá, cara, é muito legal, porque aí ele passa o tempo que ele gastaria sem fazer nada, ou destruindo a sua casa, ele gasta brincando com o Kong. Aquele ali é um brinquedo excelente mesmo. Clube dos Bichos, patrocínio Kong, mentira, não tem patrocínio não, viu, gente? Só pois pra falar gente. Que é muito boa, e também que é a Pet Games, recomendo a bonequinha deles, é legal também. Fabiano, acho que a gente já está chegando aqui no final das perguntas que a gente tinha selecionado. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram mandar para o Fabiano responder? Se tiver, pode ficar à vontade. O Fabiano tem muito artigo lá no nosso site, inclusive esse que ele falou sobre adoção é um dos top que a gente tem de acesso lá. Se vocês puderem acessar lá, quem estiver pensando em adoção, um dos melhores artigos que a gente tem no nosso site. Ele tem muito artigo lá no nosso site, tem muito vídeo lá no nosso canal no YouTube que a gente fez baseado nos artigos dele. Acessem lá no nosso canal no YouTube e aqui no Instagram. Sigam o Instagram dele, é o Dr. Fabiano Borba. Fabiano, mais uma vez, queria te agradecer a sua participação aqui, você é de casa. A gente fica até sem graça de explorar vocês, porque a gente fala assim, vamos para a live. Vocês falam assim, vamos embora. Vocês são, como se eu só chamar que vocês vêm, vocês não falam não hora nenhuma. É muito bom contar com vocês, vocês têm uma didática assim, fantástica. É muito bom contar com a participação e com a presença de vocês sempre aqui no clube. Muito obrigado, Guilherme. E olha, eu fico muito feliz de estar. Na verdade, eu tenho um certo problema de me desapegar quando tem live e encerrar o assunto, porque, cara, eu me amarro em falar sobre isso, né? Olha, tem gente zoando aí. Aí, ó. Doutor Porcão tá falando aí, ó, que bom que botou o cabelo, ficou bem mesmo. Cara, eu vou te contar. É que sabe o que acontecia? Eu sempre cortei o cabelo, tipo, no mais barato possível.
Então, cara, ficava bem sinistro mesmo. E durante a pandemia, eu cortava o cabelo em casa mesmo. Eu mesmo cortava, ou a Júlia, e a Júlia me dava uma ajuda, né? Só que, cara, eu descobri que se você pagar um pouco melhor, teu cabelo também fica melhor, cara. Aí eu peguei e resolvi pagar melhor o barbeiro, e aí, cara, impressionantemente. Não sai mais Funciona, né? cortado da área, não sai mais, não tenho mais, não sai mais com capacete. Tá, melhorou a minha vida. Pois é. Mas é isso aí, se deixar, a gente fica aqui batendo papo sobre comportamento até a hora que o Instagram te roubar a live. Sim, eu gosto muito desse assunto, né? Não é à toa que eu me especializei nisso. E, cara, em que vocês, assim, a hora que vocês precisarem, viu? Vocês moram no meu coração. A gente sabe disso, você também mora no nosso, meu camarada. E quando você vier a Brasília, se não vier me ver, já sabe, né? Com certeza. Punição do tal em você. Punição do tal. Não, isso aí nós estamos juntos, filho. Quando for aí, pode deixar, que a gente vai marcar sim, pode deixar. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Essa live vai ficar disponível aqui para vocês, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser rever, pode ficar à vontade. Se quiser mandar pergunta, a gente repassa para o Fabiano para poder responder para vocês. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Um abraço e boa noite.